Olá pessoal, eu sou Hiroshi da HH e vamos falar hoje sobre planejamento financeiro e familiar. Muita gente não se preocupa com isso, mas a gente tem que parar para pensar. Vou traçar aqui apenas um gráfico para a gente ter uma noção, tá? Isso aqui é a parte de financeiro de cada um. E aqui a idade. Tá? Bom, quando a gente nasce, a gente tem alguém que banque a gente. Então, sob o ponto de vista financeiro, a gente tem aqui um pouco de dinheiro, né? Os nossos pais, os nossos avós vão bancar a gente, tios, né? Tutores. E vamos traçar aqui de 0 a 25 anos. Correto? De 0 a 25 anos, a gente só está gastando dinheiro. Então, quais são os gastos nessa fase? Escola, né? Socialização, e quem tem filho sabe quanto gasta, né? O custo de socialização, que são os passeios, né? Além da escola, roupa, videogame, lazer e alimentação, né? A criança, os jovens normalmente não gostam de comer a comida de casa. Ele sempre quer um fast food, um lanche diferente, e isso acaba gerando uma grande responsabilidade e grande despesa. E a partir daqui, ó, vamos estabelecer a idade de aposentadoria 65 anos, é o período em que a gente se torna ativo financeiramente, tá certo? E nesse período seria desejável que a gente fizesse isso aqui, ó. Acumulasse um dinheiro para quando chegar na idade de aposentadoria, você ter capital suficiente para poder viver até os seus 85, 90 anos, sem depender de ninguém, tá certo? Esse seria um planejamento de vida, um projeto de vida legal, tá? Então, a gente falou aqui da primeira idade, onde a gente depende, tá? E aqui seria a segunda idade, onde a gente vai ter construir os sonhos. Os sonhos incluem casamento, filhos, aquisição de posses, casa, carro, formar uma empresa e tudo mais. Nós vamos ter a formação de família, tá? Normalmente é o desejo da maioria das pessoas, e também os projetos profissionais. Tá certo? Esse período é o período onde tudo acontece. É um período que nós vamos falar para você como você vai fazer a proteção e a garantia desse período. Porque se acontecer alguma coisa aqui durante esse período, alguém vai sair prejudicado. Ou nós mesmos, ou quem depende da gente. Porque quando a gente está nesse período, principalmente na formação da família, essa é a nossa grande responsabilidade. Que muitas vezes são os filhos e outras são os nossos pais, tá certo? Irmãos podem ser dependentes financeiros também. Então é muito importante a gente garantir isso aqui. E por isso que o nosso trabalho de consultoria é muito importante. Nós vamos cobrir os riscos. E quais são os grandes riscos nessa fase? Então, primeiro, morte precoce. Imagina um pai de família que morre com os filhos pequenos, vai fazer com que os filhos passem grande necessidade. Então a gente vai garantir essa parte. Risco de doenças. Não uma doença como um resfriado, alguma coisa qualquer, mas uma doença grave, que te afaste do trabalho por muito tempo. Tá certo? Ou gere um tratamento muito oneroso, muito caro. Tá? Outro risco, acidentes, que nos leve a um afastamento muito grande do trabalho ou o afastamento definitivo. Por isso que a gente tem um projeto para cuidar disso aí. E além disso, uma garantia para o futuro. Tá? Por conta dos avanços tecnológicos, avanços da medicina,
A expectativa de vida de todos os brasileiros está subindo. Para vocês terem uma ideia, o que acontece? Em 1960, a expectativa de vida gerava em torno de 60 anos. Então, em 1960, 60 não, 50 anos. Então imagina, uma pessoa que nascesse ou tivesse vivo na década de 40, 50, tinha expectativa de vida de 50 anos. Hoje essa expectativa de vida chega a 75, 80 anos. E isso está aumentando. Tá? Isso gera um grande problema em relação à chamada aposentadoria. Hoje o que acontece? 90% dos brasileiros, ou 90% das aposentadorias hoje, são concedidas apenas pelo salário mínimo. Agora, você já pensou viver numa cidade grande como São Paulo, nas grandes capitais, ou mesmo uma cidade do interior, só com salário mínimo, que é pouco mais de R$1.000? Se você estiver pagando aluguel, só no aluguel já foi isso, um pouco mais. E como você vai se alimentar? Como você vai viver? Como você vai assinar uma TV por assinatura? Por mais que as cidades tenham incentivos sociais, como benefício de passe livre para idosos, meia entrada, gratuidade em muita coisa, né? Bom prato, isso aí vai faltar dignidade. Tá? O meu pai é japonês, nascido lá, e ele me diz que na cultura japonesa, uma coisa muito importante é o respeito aos idosos. Mas o respeito é diretamente ligado ao poder financeiro e de independência, né? Que está tudo interligado. Um velho sem dinheiro não é respeitado nem no Japão. Tá certo? Então, você acha que aqui vai ser diferente? Você quer ser respeitado, mais velho? Tenha dinheiro. E por isso, o que a gente faz aqui na HH? A gente traz as melhores soluções do mercado para que você tenha uma garantia durante esse período e a gente ajuda a acumular para o futuro. Nós temos as melhores companhias do mercado para tratar de seguro de vida, seguro de diagnóstico de doenças graves, que a gente vai chamar de DG. Esse seguro é muito importante porque ele, no diagnóstico, ou seja, se você tiver um infarto, câncer, AVC, esclerose múltipla, você tem cobertura para passar por esse período com tranquilidade, tá certo? Muitas vezes a gente tem uma doença grave, como câncer, já perdi minha mãe com câncer. Além de você não poder trabalhar, você vai gastar muito dinheiro. E pode fazer a diferença entre a vida e a morte. A gente sabe que os melhores tratamentos, eles custam mais caro. Então a gente tem isso, tá? Nós temos os melhores planos de saúde. A gente sabe que hoje o custo de saúde é muito grande e a rede pública é muito defasada aqui no Brasil, então a gente precisa ter um bom plano de saúde que faz parte da base, tá? Se tiver uma doença, né, com um bom plano de saúde, você consegue. Tem uma cobertura chamada também DIT, doença por incapacidade temporária. Então, várias profissões têm cobertura no caso de um afastamento por doença ou por acidente. Então, durante esse período que você estiver afastado para cuidar da doença, você vai receber uma renda. Então, já pensou que legal? Esse é um seguro também que a gente tem. Tá? E a gente vai tratar também de um negócio chamado previdência privada, tá? Ou previdência complementar. Diante dessa situação que a gente descreveu anteriormente, onde a maioria dos brasileiros só recebe o salário mínimo, tem que cuidar individualmente da aposentadoria, tá certo? Então nós temos os melhores fundos de previdência, uma consultoria que eu faço pessoalmente dos fundos, então sugerindo mudanças, onde você vai poder fazer uma conta apartada para ter dignidade no futuro. Tá? A gente não pode pensar que no futuro a gente vai poder depender de filhos, vai poder depender de parentes, amigos ou do governo. Nada disso é garantido. E uma coisa é certa, se você não tem dinheiro, você não tem dignidade, ninguém te respeita. Então é isso.
Tá? Nós da HH estamos aqui preparados para fazer um planejamento de proteção e garantia para a sua vida. Vem para nós.